Muito bem, meninos e meninas, nós vamos agora passar para a correção das atividades referentes ao capítulo 8 do livro 1, que diz respeito à Revolução Francesa, a França pré-revolucionária. Então, nós vimos uma videoaula a respeito desse assunto e agora eu passo, então, portanto, as correções referentes à páginas 62 e 63. Vamos à correção. Quero desde já dizer o seguinte: qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato comigo, tá? Peço para que vocês acompanhem então essa correção com o caderno, com o material do lado, para que vocês possam fazer aí as correções necessárias, ok? Bom, então nós vamos iniciar pelos exercícios conceituais, seguindo aí a nossa apostila, o nosso livro. A questão de número 1, ela diz o seguinte: a burguesia foi protagonista, ou seja, eles foram aí os atores principais da derrubada do absolutismo. O que é o absolutismo? O absolutismo é o poder concentrado nas mãos do rei, no caso da França, do rei Luís XVI. Então, olha só, repetindo, a burguesia foi protagonista da derrubada do absolutismo francês em 1789. Qual foi a motivação desse grupo, ou seja, da burguesia, para realizar tal feito? A derrubada do absolutismo francês, a retirada do rei Luís XVI do poder. E aí vamos à resposta. Olha só, o antigo regime, ele impunha pesadas cargas tributárias à burguesia que pertencia aí ao terceiro estado. Além disso, os privilégios feudais da nobreza representando aí, estava aí no segundo estado, e o regime hereditário da posse da terra, ou seja, os nobres, quem era nobre, continuava sendo nobre. Por quê? Porque a terra era hereditária, passava-se então de pai para filho. E essa questão, impedia o pleno desenvolvimento da atividade da burguesia. Lembrar que os burgueses, a principal atividade deles era o comércio, ok? Então essa é a resposta correta para a questão de número 1. Questão de número 2. Os estados gerais, eles reuniram os 3 estados, ou seja, o primeiro, membros do clero, segundo, membros da nobreza, e o terceiro, camponeses, burgueses, restante da população, que formavam a sociedade francesa na era moderna. Como poderia ser descrito o terceiro estado no momento anterior à Revolução? Então, como que estava caracterizado o terceiro estado? Olha só, constituído pela maioria da população francesa, 98% da população, o terceiro estado era formado por burgueses, operários, jornaleiros, artesãos, pequenos camponeses, dentre outros. Então, o terceiro estado aí era que carregava, tinha aí o dever, a obrigação de pagar os impostos, enquanto o primeiro e o segundo não pagavam impostos. Primeiro e segundo, lembrando, representando 2% da população, clero e nobreza, ok? Então, olha só, eu quero que vocês prestem atenção que as questões, elas são sequenciais. Uma questão, ela dá sequência na outra, é no contexto histórico mesmo. Questão de número 3. O que representava a Bastilha e por que os revoltosos optaram por atacá-la? Resposta da questão: milhares de populares franceses tomaram a Bastilha em busca de pólvora, após terem sido tomado armas do arsenal dos inválidos, e por ela ser a Bastilha um símbolo do absolutismo monárquico francês. Não é um símbolo do poder aí de Luís XVI. Por quê? Porque na Bastilha eram encarcerados, ou seja, eram presos os opositores da realeza. As pessoas eram presos políticos, tá, gente? As pessoas que criticavam Luís XVI, eles eram direcionados para a Bastilha, eles ficavam presos na Bastilha. Perfeito? Então, olha só. Na Revolução Francesa, questão de número 4. Na Revolução Francesa, foi uma das principais reivindicações do terceiro estado. Letra A manutenção da divisão da sociedade em classes rigidamente definidas. A alternativa está incorreta. Por que está incorreta? A manutenção da divisão da sociedade em classes rigidamente definidas? Não.
Por que que não, gente? Olha só, manutenção da divisão da sociedade. Eles não queriam que continuasse essa divisão. Pelo contrário, existia aí, portanto, uma crítica a essa divisão rígida. Ok? Letra B. A concessão de poderes políticos para a nobreza, preservando a riqueza dessa classe social. Então, letra B. Concessão de poderes políticos para a nobreza, preservando a riqueza dessa classe social. Meus amigos e minhas amigas, existia uma crítica enorme a essa questão de preservar a riqueza da nobreza, tá? Eles eram extremamente criticados por isso. Letra B. Então, olha só, a letra B está, portanto, incorreta, ok? Pelo motivo que eu já disse. Letra C. Aí a letra C está dizendo, ó, vamos dar uma melhoradinha na imagem, aí, letra C. A abolição, ou seja, né, o fim dos privilégios da nobreza e a instauração da igualdade civil. Prestemos atenção, ó, abolição dos privilégios, olha só o que diz a questão, ó, abolição dos privilégios da nobreza, ou seja, iria acabar os privilégios da nobreza, e a instauração da igualdade civil, ou seja, que todos passariam a ser iguais, né? Essa é a ideia da questão. Essa alternativa, gente, ela está correta. Por quê? O terceiro Estado, liderado pela burguesia, criticava os privilégios sociais, como, por exemplo, a isenção de impostos, e conseguiu, por meio da Revolução, a implantação da igualdade social jurídica, de acordo com a qual todos passariam a ser iguais perante a lei, ou seja, todos seriam iguais em direitos e deveres. Então, olha só, terceiro Estado, liderado pelos burgueses, criticava os privilégios sociais, né, como a isenção de impostos, ou seja, por qual motivo? A crítica deles era porque o primeiro e o segundo Estado não pagam impostos. E conseguiu, então, por meio da Revolução, a implantação da igualdade social e jurídica. Certo? Que, ou seja, todos passariam a pagar impostos. Ok? Letra D. A união de poderes entre igreja e Estado com fortalecimento do clero. Gente, uma das maiores críticas do terceiro Estado era justamente o fortalecimento do clero. Então, a união de poderes entre a igreja e Estado, obviamente que a igreja se aliando ao Estado francês, o Estado francês dava o quê? Privilégios para a igreja, como, por exemplo, a isenção, não pagamento de impostos. O terceiro Estado vai criticar isso, por isso que a letra D está incorreta. Letra E. O impedimento do acesso dos burgueses às funções políticas do Estado. Pelo contrário, os burgueses queriam ter acesso, queriam participar ativamente das decisões aí do Estado francês. Portanto, não existe outra alternativa correta a não ser a letra C, conforme eu já mencionei. Ok? Vamos para a questão número 5. Explique por que a Revolução Francesa é considerado um importante marco da crise do antigo regime. Então, eis a resposta. Ó. A Revolução Francesa, ao implementar na prática os temas de uma política liberal, por meio de uma monarquia constitucional, então a França continuaria sendo uma monarquia, ali a figura do rei, porém eles teriam que respeitar uma Constituição que estabelecia a liberdade, a igualdade. Lembram do lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade, fraternidade, né? E a divisão dos três poderes, ou seja, é uma crítica ao poder absolutista. Poder legislativo, que tem a função de fiscalizar e criar as leis, ficaria nas mãos de um grupo de pessoas. Poder executivo em outras mãos e o judiciário em outras. Então, olha só, isso contribuiu para a crise do antigo regime. Essas críticas contribuíram para que o antigo regime na França entrasse em estado de colapso, de decadência, certinho? No próximo vídeo nós vamos continuar as correções das atividades, ok? Aí nós vamos para os exercícios contextualizados, perfeito? Repito, qualquer dúvida estou à disposição, é só me chamar que terei o maior prazer de sanar as dúvidas de vocês. Um grande abraço para todo mundo e até daqui a pouco com o nosso próximo vídeo.